É um prazer aqui estar falando nesse curso, dando uma aula aqui nesse curso de Diplomacia de Saúde, organizado pelo CRIS, Fiocruz e a Organização Pan-Americana da Saúde. E, especificamente, eu vou falar sobre o tema de saúde global, em especial sobre a parte da dinâmica populacional e determinantes e condições de saúde da população a nível global, com certa ênfase na América Latina. O objetivo desse módulo, desse pequeno módulo, é apresentar o quadro internacional de saúde, das condições de saúde, a nível mundial, mas dando uma certa ênfase na América Latina, e os desafios, né, e os determinantes enfrentados por essas populações. E, em especial, né, enfatizaremos alguns problemas que necessitam ser enfrentados por ações multilaterais. O plano geral é fazer uma pequena introdução, falar um pouco sobre a dinâmica demográfica, né? Em seguida, falar sobre os determinantes sociais da saúde, depois, em seguida, as transformações sociais, ambientais e tecnológicas e os novos riscos da saúde, as condições de saúde e situação atual e tendências, e fazer uma breve conclusão. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês e refletir com vocês é sobre a questão das condições de saúde da população e os grandes determinantes, né? Quer dizer, normalmente há um debate, né, e debates sobre dois grandes grupos de determinantes e de condicionantes das condições de saúde. Um de nível mais biológico, né, que é toda a questão dos mecanismos de doença, né, e dos fatores biológicos envolvidos nas questões de saúde, e outro grande grupo que são os chamados determinantes sociais, os determinantes ambientais e os determinantes tecnológicos. Eu acho que nós, como da saúde pública, da saúde coletiva, temos que encarar, né, esse conjunto de problemas como integrado em lugar de uma visão tradicional de verem como problemas antagônicos, né? Outra questão que eu queria enfatizar, essa charge que está abaixo do quadro, é como as próprias populações percebem as condições de saúde, né? As condições de saúde é uma questão complexa, de percepção complexa, né? Quer dizer, grandes problemas de saúde, às vezes, não são percebidos claramente pela população e, às vezes, problemas longínquos são percebidos, né, rapidamente pela população. Isso acontece muito com as epidemias, por exemplo, as grandes epidemias de doenças infecciosas, como recentemente nós tivemos o caso do Ebola, em que apesar de estar acontecendo na África, né, o risco dela se espalhar por outras áreas do globo criou uma tensão a nível global. Enquanto que muitas vezes problemas que estão no cotidiano da população, né, e que causam grandes cargas de doença, eles não são claramente percebidos ou imediatamente percebidos. Então, essa é uma primeira coisa que nós da saúde pública, temos dificuldade, né, de manejar, quer dizer, o que seja problema de saúde na população. E então e tem outros problemas, né, gerados ao próprio conhecimento, né? Nós temos conhecimento sobre certos problemas, temos conhecimentos relativos em relação a outros e às vezes temos pouco conhecimento em relação a algum dos problemas. Então, isso gera, né, uma possibilidade de que, para alguns problemas, os pesquisadores possam fazer estimativas mais claras do risco que esses problemas têm para a população. Em outros, existem uma certa incertezas, né, nas estimativas, né, de risco, principalmente as estimativas a longo prazo. E em certas áreas existe mesmo ignorância, né? Existe pouco conhecimento, né, e pouca capacidade de fazer previsões. Então, isso também são elementos que têm que estar na nossa conta na hora de nós estimarmos ou pensarmos sobre os problemas presentes e futuros da saúde da população. Eu queria começar falando sobre a questão demográfica, né? O mundo passa por transformações demográficas importantes, né? Que nós temos que levar em conta, porque parte dessas transformações demográficas tem efeitos na saúde, tem implicações diretas no campo da saúde, e nós devemos estar preocupados, evidentemente, com isso. Uma é o crescimento populacional. O crescimento populacional, há algumas décadas atrás, era bastante intenso, né, nos países em desenvolvimento. E, como vocês veem aqui nos gráficos, isso tem caído muito. Quer dizer, hoje, nos países desenvolvidos, o crescimento populacional passa a ser quase nulo, né? Em alguns mesmo está em processo negativo de crescimento.
ou seja, decrescimento populacional. Enquanto que em outros, né, o crescimento está bastante brando, né, é o caso de grande parte da América Latina hoje, né, enquanto que em alguns ainda mantém níveis de crescimento intensos, né, vocês veem aí pelo gráfico, como alguns países africanos, por exemplo, que ainda tem grande e intenso crescimento populacional. Então, isso é uma questão que, evidentemente, gera, né, problemas que nós temos que levar em conta ao estimar, né, por exemplo, necessidades de saúde futuras de uma população. A outra questão é a questão migratória. A população humana se desloca desde épocas históricas, né, entre partes do globo. E isso tem sido um fator importante na dinâmica das doenças. Isso fica muito claro nas doenças infecciosas. Por exemplo, na Idade Média Europeia, a cólera, né, chegava na Europa, né, através da navegação e do comércio, né, principalmente com a Ásia, por exemplo, em que tornava possível, né, que pessoas e animais infectados se viessem a transmitir, levassem o agente causal etiológico da cólera e viesse a transmitir a cólera em continente europeu. Isso aconteceu na América Latina bastante, em épocas, né, no processo colonial, né, muitas das doenças que nós temos hoje vieram, né, ou foram transplantadas, né, seja da Europa, seja da África, né, mas no momento atual, presente, esses processos continuam, né, grandes movimentos populacionais são presentes, né, nós temos o caso recente, né, dos deslocamentos de populações sírias e de outras populações do Oriente Médio para a Europa, né? Isso tem, evidentemente, uma série de implicações de ordem política, econômica, social, mas também implicações no campo da saúde, né? Essas populações, elas têm demandas, têm necessidades de saúde de forma diferente, né? Eu queria relembrar alguns exemplos. Por exemplo, a América Latina não é um grande receptor de imigrantes, mas já existem, né, muita migração interna, deslocamentos internos, internacionais ou entre nações ou intranações, né, que são importantes, e tem casos de deslocamentos externos que têm implicações. Por exemplo, a doença de Chagas é uma doença típica da América Latina, né, que hoje está sob controle, sua transmissão vetorial em grande parte do continente latino-americano, mas, no entanto, assim mesmo, os pacientes que têm formas crônicas, né, eles estão no contingente de emigrantes da América Latina, que chegam a países como Estados Unidos, Europa e da Europa, e essas pessoas portando, né, a forma crônica da doença de Chagas se estabelece nesses países, criando, né, demandas específicas no campo da saúde, né, de um paciente portador de uma doença severa, muitas vezes severa e grave, que é a doença de Chagas crônica, né? Então, isso são problemas que tem que estar na conta da discussão internacional, né? Porque isso é muito dinâmico e, evidentemente, se modifica a todo momento. Outro processo que eu queria enfatizar é o processo de urbanização, né, o crescimento das populações e o deslocamento das populações rurais para os grandes centros urbanos tem gerado cada vez mais grandes cidades, grandes metrópoles, né, com todas as implicações ambientais e organizacionais que isso gera, né, no campo da saúde, né? Dentro de uma grande cidade, né, não só os determinantes de saúde se modificam, né, como a organização do sistema de saúde tem que ser também readequado e ressistematizado para atender a uma população vivendo num centro desse tipo. E a tendência, aqui tem o gráfico abaixo, mostra como é a tendência da urbanização na América Latina e Caribe, né? Vocês podem ver que a expectativa é que em pouco tempo nós tenhamos perto de 90% da nossa população vivendo em áreas urbanas. Então, isso cria uma expectativa que nós temos que estar em conta, né, no momento atual e no futuro. Outro processo populacional importante é o envelhecimento da população. Eu queria também enfatizar, isso é mais discutido na mídia, né, em outros meios, a questão do envelhecimento. O envelhecimento em si gera novos problemas de saúde, né? Evidentemente, envelhecimento não é sinônimo de doença, né? Mas é importante enfatizar que, evidentemente, há um conjunto de doenças que são mais frequentes à medida que o organismo humano
envelhece, né? Então, toda a discussão em torno do envelhecimento saudável, né? E as implicações do envelhecimento para o sistema de saúde e para as condições de saúde da população tem que ser levado em conta, né? Vis-à-vis que, né, nós estamos em um processo intenso, né? E você vê um mapa, quer dizer, as previsões para esse século é que a proporção de população acima de 60 anos na América Latina cresça substancialmente, né, nas próximas décadas. Em seguida, eu queria falar um pouco sobre a questão dos determinantes sociais. Não vou dar muita ênfase às questões biológicas, né? Acho que para a nossa discussão isso não é central, e enfatizar um aspecto que eu acho que é importante, que são as desigualdades sociais, né? Em especial, né, as diferenças, né, que existem dentro das populações, né, em termos de acesso a bens, a serviços, né, que fazem com que essas populações sofram, né, e tenham padrões de doenças e de saúde diferenciados, né, às vezes dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo estado, dentro de um mesmo país. Aqui, para mostrar que essa questão da desigualdade a nível internacional, né? A sociedade humana, né, e os países, eles têm graus diferentes de distribuição de suas riquezas e do acesso a essas riquezas. E, em especial, a região da América Latina e Caribe se caracterizam pelo grande grau de concentração das riquezas, né? Isso aqui é um mapa mostrando o índice de Gini. O índice de Gini é um índice desenvolvido por economistas, né, que mede a concentração dessa riqueza em populações humanas, né? E vocês veem, o índice pode variar de 0 a 1, em que 0 seria a distribuição total e 1 seria a concentração total. E vocês veem que a América Latina, né, nós temos aí sempre índices de Gini acima de 50, né? Quer dizer, um país razoavelmente distribuído tem que ter índice de Gini abaixo de 20 ou em torno, pelo menos entre 20, não mais do que 30, né? E o nosso patamar ainda é na faixa de 50 a 60, né? Tem havido avanços grandes na última década em termos de redução dessas desigualdades, aqui na América Latina e no Caribe, mas ainda mantém um padrão internacional de alta desigualdade. E isso tem implicações imensas no campo da saúde, né? Primeiro, por afetar outros determinantes da vida, né? Vocês veem aqui embaixo, esse gráfico abaixo, o índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano é um índice bastante útil, né, que dá uma ideia de como vive, né, as populações de um determinado país ou de uma determinada região geográfica. Aqui mostra que a América Latina, nós estamos no meio termo dessa distribuição, né? As taxas de analfabetismo ainda têm melhorado bastante, né, mas ainda temos uma série de ações para serem feitas, né? E se nós pegamos dois determinantes mais classicamente ligados com as condições de saúde, que sejam acesso à água potável e o saneamento, né, eles são problemas importantes, né? De um lado, o acesso à água tem ampliado bastante, né? Nós temos hoje, grande parte das populações das Américas, né, tem acesso à água potável, a uma água limpa, né? Isso é uma garantia de saudabilidade, né? Mas quando se olha a questão do saneamento básico, isso não é tanto. Ainda nós estamos num nível, né, num patamar que precisa ainda de muitos investimentos públicos e muitas políticas públicas para atingir níveis considerados satisfatórios, né? Então, a implicação disso é que, e o que se tem hoje de evidências, né, é que as desigualdades sociais não só alimentam, né, essa distribuição desigual de uma série de recursos dentro da sociedade, e isso vai ter implicações diretas no campo da saúde. Quer dizer, a solução, né, se acredita que a redução das desigualdades sociais, né, ao afetar diretamente, né, uma série de parâmetros das condições de vida da população, ele pode ter ações diretas no campo da saúde. Bem, e isso fica claro quando se analisa a questão das políticas sociais da saúde. Uma série de políticas sociais tem se mostrado, né, que são efetivas no campo da saúde, quando essas políticas são efetivamente implementadas. Um caso recente é das chamadas políticas de transferência de renda, né, que essas políticas hoje são comuns na América Latina, no Caribe, em outras regiões do globo, dos países em desenvolvimento.
E essas políticas, algumas dessas políticas se demonstra, né, como o caso da transferência de renda, que tem efeitos diretos na saúde, né? Então, as políticas sociais ajudam a reduzir as desigualdades e, através de mecanismos complexos, eles afetam, né, o estado de saúde da população, melhorando, né, alguns desses indicadores. No caso aí, se mostra um estudo em que se mostrou efeitos na redução da mortalidade infantil, né? Bem, mas o mundo está em movimento, né? Tem uma série de questões acontecendo e aí eu queria enfatizar algumas dessas questões que também afetam a saúde, né? As mudanças, né, que estão acontecendo no campo tecnológico, no campo ambiental, né, e alguns riscos, né, que já existiam, mais antigos e que continuam existindo, isso faz com que se somem, né, um complexo, né, de fatores que afetam a saúde da população. Esses gráficos acima, eles tentam mostrar como esses riscos, né, se movimentam no tempo, né? Na medida em que nós temos transformado a sociedade, introduzido novas tecnologias, novos modelos industriais, novos tipos de intervenções na natureza, isso tem gerado um conjunto novo de problemas que cada vez mais deixam de ser problemas apenas locais e passam a ser problemas gerais na população. Comecemos com a questão do fumo, né? O consumo de cigarros é uma causa importante de saúde, né? Isso é reconhecido, a Organização Mundial de Saúde estima que anualmente milhões de óbitos, né, estão diretamente associados ao hábito de fumar. E apesar de grandes esforços de países e esforços internacionais, né, na tentativa de coibir a circulação do cigarro, né, o uso ilegal e a circulação ilegal desse produto, né, ainda, né, nós estamos em processo e todas as políticas de controle que muitos países têm implementados, alguns com sucesso, né, temos visto que mundialmente o consumo de cigarro tem decrescido muito pouco ou mesmo está em níveis estáveis, né? Então, quer dizer, mostrando que um problema onde já se conhece há mais de 50 anos, que afeta diretamente a saúde da população, a comunidade internacional e as ações locais, né, e têm sido insuficientes, né, para controlar esse problema. E nós temos problemas mais gerais, né? E eu citaria aqui 2 problemas gerais gerados pelas novas tecnologias. Um é o uso de antibióticos e os efeitos desse antibiótico na resistência, né, antimicrobiana. Então, a resistência, né, dos antibióticos é conhecida de muito antigo, mas o uso irracional, o amplo uso de antibióticos em usos que não eram o seu objetivo original, né, por exemplo, o uso de antibióticos em criações animais, né, tem feito com que o nível de surgimento de formas resistentes de bactérias ou outros parasitas, né, tenha se tornado um problema que se considera, né, hoje um problema da humanidade, né, e se torna uma preocupação prioritária, né, tendo em vista que a possibilidade de surgir formas, né, multiresistentes de antibióticos de bactérias e de micróbios, enfim, né, é muito grande e isso, né, nós temos tido em períodos recentes exemplos disso, né, o que torna uma preocupação bastante grande e, né, exige ações internacionais. Outro é a questão dos gases de estufa, né, e o aquecimento global, né, que se presume, né, aqueles que estimam, né, os efeitos desse processo a longo prazo, né, a possibilidade de grandes disrupções, né, no campo climático, né, levando a questões importantes no campo da saúde. Reaparecimento de doenças que haviam desaparecido, né, condições para que doenças que estão em fase final de controle se reagudizem, né. Então, uma série nova de problemas podem, né, estar surgindo com o aparecimento ou a questão do aquecimento global, né? Esse quadro resume um pouco esses mecanismos e a gente tem que colocar, né, questões como a resistência antimicrobiana e questão de aquecimento global como esses grandes questões de saúde, né, que criam, né, preocupações a nível internacional, apesar de serem problemas de origem aparentemente diferentes, né, mas que ambos têm efeitos no campo da saúde, né?
Bem, por fim, eu queria falar um pouco sobre as condições de saúde da população atual, né, nível global, com ênfase também na América Latina, começando por as questões fundamentais, né? A fome e a mortalidade infantil têm sido dois indicadores, né, clássicos, né, usados para nos dar uma ideia das condições de saúde de uma população, né? A gente vê que, em relação à fome, né, há havido reduções significativas na América Latina, né? Hoje ainda há problemas, né, nesse campo, mas isso tem havido reduções graças a uma série de políticas, né, nacionais, algumas políticas internacionais coordenadas, né, que têm sido efetivas no sentido de reduzir o grau de nutrição. O mesmo acontece com a mortalidade infantil, né? Nós temos hoje níveis de mortalidade infantil, né, ainda não comparáveis aos países desenvolvidos, mas, sem dúvida nenhuma, que se nós compararmos historicamente, tem havido reduções significativas da mortalidade, né? Mas se vocês veem, né, um indicador que poderia ser qualquer um dos indicadores de saúde mais clássicos, mas aqui nós usamos a expectativa de vida, né? Quer dizer, apesar de haver reduções desses indicadores, nós podemos ver que há uma clara relação entre esses indicadores e as condições econômicas da população. Nesse gráfico abaixo, né, nós temos o GDP per capita, né, e temos a expectativa de vida no eixo do Y, né? E a gente vê essa relação, né, à medida que aumenta o GDP per capita, há um aumento da expectativa de vida, né? Então, isso mostra laços, né, muito fortes, né, entre o desenvolvimento social e econômico, né, e um indicador clássico, né, como a expectativa de vida. Em relação aos problemas mais específicos de saúde, né, a gente no nosso contexto, continua a ter problemas de várias ordens, né? E aí eu queria enfatizar três grandes conjuntos de problemas que muitas vezes são tratados separadamente, mas que podem, em algum momento, e devem ser integrados em termos de análise dos seus determinantes fundamentais, né? Um são as doenças infecciosas, né? No território latino-americano, continua ainda a ter algumas doenças importantes, né? Nós temos aqui exemplo da dengue, por exemplo, né? Que em vários países nós temos tido epidemias importantes de dengue, né? A hanseníase, né? Que é uma doença importante, antiga, né? Que já foi extinta nos países desenvolvidos, mas que continua prevalente em alguns países desenvolvidos. E em alguns países da América Latina, especialmente o Brasil, por exemplo, né, ainda tem níveis de prevalência acima do que seria aceitável, né? E temos a tuberculose, né, como exemplo de um problema, né, que, apesar dos contínuos esforços de enfrentamento, ainda existem incidências razoáveis. Aí passamos para as doenças crônicas, né, que surgem, né, já há algumas décadas. Os problemas das doenças crônicas, ela não é recente no contexto latino-americano, né? Em alguns países, já há algumas décadas, a mortalidade por doenças crônicas é mais importante do que a mortalidade por doenças infecciosas, mas, evidentemente, é um problema que continua a crescer, né? E que se soma hoje a outros grandes problemas, né, e transformações que estão acontecendo na população, né? Um é o surgimento da obesidade como um problema, né, que está muito ligado à questão nutricional e à questão da forma em que a indústria alimentar, né, a indústria de alimentos está produzindo e distribuindo alimentos para a população, né? E o surgimento grande de doenças como a diabetes, né? Que está em processo intenso de crescimento. Quer dizer, as projeções futuras da prevalência de diabetes são sempre no sentido de aumentos significativos, né? E, por fim, eu queria falar dos homicídios. Isso é um conjunto importante de problemas, né, que afeta diretamente partes do mundo, né, em especial a América Latina, né? Então, a gente vê aqui o mapa comparativo da mortalidade por homicídios e a gente vê que a América Latina se destaca, né, nesse particular, né? Isso tem uma série de implicações, né, na vida da sociedade, na forma que a sociedade se organiza, na forma que a sociedade vê os riscos, né, em torno da sua sobrevivência.
E, evidentemente, está profundamente ligado a uma questão importante, né, que é aquilo que nós falamos dos determinantes sociais. Quer dizer, há possíveis explicações, né, para esse grau de violência na América Latina encontram, né, explicações bastante fortes no campo dos determinantes sociais, no campo das desigualdades. Então, quer dizer, isso leva a gente a ter uma soma de problemas, né, cada um com sua complexidade, né, mas que em seu conjunto, né, são forças, né, que atuam no sentido de conter, né, melhorias e ganhos na saúde da população deste continente. Então, evidentemente, políticas claras e que tenham a trazer benefícios nesse campo tem que integrar, né, políticas nessas 3 áreas, né? E só para enfatizar o gráfico abaixo, né, a questão da violência é uma questão mundial que, né, se multiplica, né, pelos conflitos armados e outros conflitos, que a América Latina não é dos piores continentes, né? Se a gente vê esse gráfico, por exemplo, a gente vê que o grau de conflitos armados no nosso continente é realmente restrito se compara com outras áreas do globo. Bem, por fim, eu queria falar um pouco sobre as respostas, né? Isso vai ser tratado em mais detalhes pelos meus colegas que me seguirão, né, de forma muito mais detalhada, mas eu só queria pegar juntar um pouco as informações que eu dei, né, e a importância dessas informações, né, para serem integradas, né, no sentido de serem elaborados quadros, né, mais claros, né, dos problemas que nós temos para que esses problemas possam ser adequadamente enfrentados. A nível internacional e as agências multilaterais, eles têm feito esforços, né, e os países, né, como parte disso, né, que têm tido efeitos, né, mas que, vendo o quadro que existe, eles não têm sido suficientes, né, para enfrentar. E essas respostas se dão em vários níveis, né? São políticas muitas vezes não coordenadas, né? Então, toda a questão dos determinantes sociais são tratados de uma forma, a resistência antimicrobiana é tratada de outra forma, o controle do fumo é tratado de outra forma, as mudanças climáticas é tratado de outra forma, né? O controle de epidemias e de riscos maiores para a população é tratado de outra forma. Quer dizer, você tem uma série de documentos e de iniciativas internacionais que tentam, né, abordar esses problemas, mas sempre, né, são incompletas, né? Sem dúvida nenhuma, a busca de intervenções ou ações mais integradoras seria o ideal, enquanto isso não seja simples, né? Evidentemente, as respostas finais vão ser dadas a nível local e a nível nacional, né? Quer dizer, os países, na sua autonomia, né, quem vão elaborar as políticas finais, né, que esses problemas vão ser enfrentados, né? E alguns têm tido sucesso, tem exemplos, né, na América Latina, por exemplo, alguns programas de controle de violência que têm sido bastante efetivos em controlar a violência, né? Nós temos visto redução de alguns problemas de saúde, como a melhoria da saúde infantil em geral e da desnutrição na América Latina, tem sido política que tem tido eficiência, né? O controle do fumo em algumas partes do continente tem sido bastante eficiente, mas nós temos sido incapazes de controlar outros problemas, né? O surgimento da obesidade, a violência a nível mais geral, né, não tem sido adequadamente resolvida. Então, evidentemente, a soma dessas ações internacionais com as políticas nacionais e locais é que vão definir esse quadro no futuro, né? E, evidentemente, isso são discussões complexas, né, que vão exigir ações de governos, sejam eles governos locais, governos nacionais, e de organismos multilaterais que possam coordenar e trocar informações entre países, quer dizer, no sentido de que essas informações possam ser utilizadas de a maneira melhor possível, né, no sentido de transformação dessa realidade que, apesar de apresentar alguns aspectos bastante positivos, né, ainda apresenta, né, grandes desafios, né, para o futuro, seja o futuro mais imediato, seja o futuro mais a longo prazo. Obrigado e, né, esse debate continua com as aulas que me seguirão.